Luka Doncic, Jaylen Brown, LaMelo Ball. Todas as três trocas bem contestáveis, cada uma no seu nível. Aí eu te pergunto, por que tantas trocações estão surgindo na NBA? Por que os times estão tomando decisões tão bruscas, mudando tão rápido e fazendo coisas que parecem ir totalmente de desacordo com o que eu e você acha? Será que a principal causa é a CBA? Será na verdade que é a paridade, por isso os times estão com pressa para se movimentar? Será que o dinheiro da NBA está acabando e todos os donos agora viraram mão de vaca? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Finalmente voltando às atividades desse canal, estou muito feliz de voltar com um tema de nerdola, um tema que eu particularmente gosto muito. Então se você também gosta, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no mercado de jogadores da NBA. Na NBA atual, cada detalhe é muito importante na montagem de um time. A flexibilidade, por exemplo, é muito importante para você poder aproveitar as oportunidades quando elas aparecem no mercado. Justamente pela flexibilidade ser importante, é importante também você, como general manager, escolher muito bem tanto o tempo dos seus contratos quanto o valor deles. E o valor que eu falo nesse caso é o valor mesmo, o dinheiro pago, aquilo que cai na conta do jogador e entra ali no salary cap. Justamente por conta disso, é mais importante do que nunca você ter bons jogadores em contratos de calouros. Porque se a gente está falando de valor em dinheiro e de duração, o contrato de calouro é o cenário perfeito. São 4 anos basicamente garantidos para você e um salário baixo, normalmente 5 a 8 milhões, e que você ainda tem preferência de renovação. E é claro, para você ter esses bons contratos de calor, você precisa ter escolhas de draft, né? Senão não faz o menor sentido, você não vai conseguir selecionar ninguém. E por fim, para você acumular escolhas de draft, você precisa capitalizar sempre que possível. Sempre que você tiver oportunidade, você vai lá e troca um jogador para acumular mais escolhas de draft. E essa troca para acumular mais escolhas de draft é justamente o que gera as oportunidades de mercado que eu citei lá no começo desse ciclo. Você entendeu que esse negócio gira e acaba valorizando demais cada uma dessas peças, cada um desses ativos? Acho que valoriza mais, não de igual modo para todo mundo, mas valoriza um pouco mais para um time que está em rebuild, um pouco mais para um time que está tentando construir alguma coisa do zero, valoriza um pouco mais outras coisas para um time que está tentando ser campeão. Mas no final das contas, tudo acaba se tornando mais caro e mais importante. Mas para exemplificar isso, eu vou focar em uma parte desse ciclo para você entender como é que tudo se desenrola. No dia 30 de junho de 2019, eu tive uma das melhores surpresas da minha vida. O Brooklyn Nets assinou com Kevin Durant e com Kyrie Irving na abertura da Free Agency. Você não tem noção da felicidade que eu fiquei. Mas eu sinceramente acho que isso nunca mais vai acontecer. E não é só porque eu torço pro azarado no Nets, não é só que o Nets não vai mais conseguir fazer isso. Eu acho que nenhum time mais vai conseguir fazer isso. Mas por quê? Porque a nova Free Agency começa basicamente um ano antes do contrato do jogador de fato terminar. Lembra que eu te falei que os times precisam capitalizar sempre que possível? Agora eles não estão mais deixando as grandes estrelas chegarem até o mercado. Basicamente, se eles vão renovar, eles renovam, se não vão renovar, eles trocam. Porque, como eu disse agora há pouco, não faz sentido você perder a oportunidade de capitalizar em cima de um grande jogador e conseguir mais escolhas de draft. E assim, sinceramente, nem precisa ser de fato um grande jogador, basta ter mercado. Nesse modo, o GM meio que encerra a janela um pouco antes, mas pelo menos fica com mais ativos para tentar aí uma reconstrução ou só um recálculo de rota. O caso mais recente desse modo de operar é justamente a troca do Giannis Antetokounmpo. A partir do momento que o Milwaukee Bucks chegou e percebeu que não ia conseguir a renovação com o grego se forçasse ele ficar lá por mais 2 anos, eles foram lá e trocaram. É claro que eles demoraram um pouco para se convencer disso, porque né, a gente está falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas uma vez convencidos, preferiram fazer isso do que insistir mais 2 anos e ele acabar saindo de graça na Free Agency. E no caso dele, que é uma situação que a gente deve ver se repetir, não era nem só um ano de contrato, era um ano mais uma player option, ou seja, podendo se transformar em 2. E tem mais 2 casos bem recentes, né? Apesar dessa troca que eu vou citar agora ainda não ter sido realmente finalizada por conta de todas as investigações lá envolvendo aquele contrato maluco do Kawhi,
O Kawhi Leonard também foi trocado no seu último ano de contrato. A mesma coisa com o James Harden, que no caso do James Harden era inclusive só uma player option que ele declinou e no momento está trabalhando aí na renovação com o Cleveland Cavaliers. Eu sinceramente acho que faz muito sentido, faria isso também, a não ser que assim que o time realmente tenha muitas condições de brigar pelo título. Aí você paga o preço de sair de mãos abanando e deixa o contrato do cara até o último segundo. Se não, cara, tá certo. Capitaliza e tenta ali suas escolhas de draft. Mas para isso ser feito da forma correta, o GM tem que fazer uma avaliação justa se aquele time ainda pode competir por um título ou não. E aí que a gente começa os problemas. E vamos lá, um exemplo desse tipo de problema que pode acontecer na hora de avaliar se um time ainda consegue ser competitivo ou não. É muito fácil querer prever esse futuro e acabar sendo enganado pelo próprio conhecimento ou pelas próprias informações que o GM tem disponível. Por quê? Na maioria dos casos, o GM que precisa fazer essa avaliação também é responsável por todas as decisões que fez o time chegar até aquele momento. Imagina o tanto de viés que está envolvido nessa decisão, tanto para mais quanto para menos, ou tanto de ego que pode estar envolvido nisso, de não querer assumir que tomou uma decisão errada. Olha as variáveis que não tem nada a ver com basquete, que podem estar sendo envolvidas numa decisão para a gente conseguir construir um time de basquete vitorioso. E tem os casos contrários também, de um GM novo que está chegando no time, está pegando um trabalho herdado e pode querer, tipo, avaliar, fazer essa avaliação de competitividade ou não, puxando mais pro não, para acabar com o trabalho do GM antigo mais cedo e já colocar a marca do trabalho dele. Essa é outra decisão que não tem nada a ver com basquete, mas você pode ter certeza que acontece sempre. Começou a entender a contaminação na hora de fazer essas avaliações? Mas o ponto que eu vou focar hoje para responder aquelas perguntas do começo de vídeo é da avaliação de valor de cada um daqueles ativos do ciclo de negócios que a gente montou. Quanto vale cada jogador? Quanto vale cada escolha de draft? Quanto vale cada duração de contrato? É nessa avaliação de valor sobre o que vale mais ou o que vale menos que a gente entende por que tantas decisões terríveis estão sendo tomadas na NBA atualmente. As novas regras, o novo CBA, fez com que os times precisassem pensar mais, porque cada ativo precisa passar por essa tal dessa avaliação de valor. A grande questão, meus amigos, é que pensar pode ser uma armadilha fatal para pessoas ignorantes. Brad Stevens, gerente geral do Boston Celtics, disse que estava priorizando a flexibilidade na hora de trocar o Jaylen Brown. Por consequência disso, ele acabou fortalecendo um rival de divisão, não só por ter mandado o Jaylen Brown para lá, o que, convenhamos, já seria absurdo o suficiente, mas também porque foi o ponto crucial na decisão do LeBron James escolher e jogar no Philadelphia 76ers. Ele usa o argumento da flexibilidade, o que pode fazer muita gente pensar que esse é o ponto central. Então, se esse é o ponto central, vamos acabar com o CBA, esse acordo do mal que está fazendo nossos general managers serem forçados a trocar nossos queridos jogadores contra a sua vontade. Mas não se enganem, esse não é o ponto central. O ponto central é a avaliação de valor. O Brad Stevens simplesmente acreditou que o Jaylen Brown valia menos que duas escolhas de draft, uma de 2028 e uma de 2031, mais o Paul George. E se você quiser colocar essa questão da flexibilidade do salário também na equação, beleza, deixa eu só te lembrar que essa flexibilidade só vai vir mesmo daqui a 2 temporadas, porque o salário de ambos é basicamente o mesmo. Eu sei que o último ano do Paul George, na verdade, é uma player option, mas eu duvido muito que ele vai declinar. Eu acho que ficaria até mais feio ir por esse caminho, tá? Eu evitaria. Aí eu fiquei me perguntando o que fez o Brad Stevens acreditar nisso, a fazer essa avaliação de valor. Será que o Jaylen Brown perdeu valor na liga justamente no seu ano de melhor desempenho individual? Eu, particularmente,
Acho que não, e aí você já pode começar a pensar em alguns motivos extra-quadra que fez essa decisão ser tomada. Outro caso de péssima avaliação de valor, na minha opinião, é a troca do LaMelo Ball. Mas essa eu sei que nem todo mundo concorda, tá? Existem algumas pessoas que acharam que foi uma boa troca. Eu fiquei com a impressão que eles já tinham decidido por trocar o LaMelo em dezembro de 2025. Só que naquele momento o valor dele era muito baixo, e isso realmente é verdade, tanto que eles não trocaram. Não só o valor do LaMelo era baixo, como também do Trae Young e do Ja Morant, outros armadores que passaram por essa desvalorização. Mas veja bem, eu vou te dar uma informação agora que vai mudar a sua vida, algo que você com certeza não percebeu. O mundo não acabou em dezembro de 2025. Depois disso, os Hornets começaram a jogar bem e melhoraram muito também por conta do LaMelo. E eu sei que o time não se classificou para a pós-temporada, caiu no play-in, mas pelo menos terminou uma temporada com esperança de melhoras futuras. Quanto tempo o torcedor dos Hornets não tinha isso? Muito bem, mas não foi o suficiente para Jeff Peterson, GM do Charlotte Hornets, decidir por manter o LaMelo. Ainda assim, chegou na off-season agora um pouco mais valorizado, eles trocaram basicamente pelo Naz Reid e por uma escolha de 2033. Nesse caso, eu até concordo com a avaliação de valor feita em dezembro, porque realmente, né, você não vai perder o cara por basicamente nada só para dispensar ele do seu time, mas eu discordo completamente da nova avaliação de valor feita em julho de 2026. Eu tenho plena convicção que o LaMelo Ball vale mais do que o Naz Reid e uma escolha futura de 2033. Se essa troca valeria a pena em dezembro de 2025? Sim, mas nós não estamos em dezembro. E para você que prestou atenção no vídeo, eu vou te dar uma informação. Jeff Peterson assinou como General Manager do Charlotte Hornets em março de 2024, mais ou menos um ano depois do LaMelo Ball ter assinado esse contrato que estava vigente. Boa parte das decisões da montagem do time que foi bem na temporada passada não tinha a mão dele. Fica aí com essa informação, você faz o que você quiser com ela. E o último caso que deixa escancarado como uma avaliação de valor pode ser corrompida pelos mais variados temas possíveis, esse é o caso que ninguém discorda, a troca do Luka Doncic. Uma hora trocaram ele porque o time não queria pagar os 70 milhões de uma possível renovação contratual. Aí eu te pergunto, o Luka Doncic não vale 70 milhões? Sim, se ele não vale, mas ninguém nessa liga vale, né? Eu acho que se você perguntar para qualquer outro general manager, você vai ter que pagar 70 milhões, mas você vai ter o Luka Doncic. Você topa? Eles vão dizer que sim, menos o Nico Harris. Outra hora trocaram ele por conta do comprometimento, afinal, né, com certeza, vale mais a pena você ter um jogador com um físico excelente que vai na academia do que você ter o Luka Doncic, né, mas com toda certeza. E por último, ainda tentaram vender a ideia de que estavam fazendo aquilo porque defesas ganham campeonatos, mas aparentemente o talento surreal do Luka não, né? Pois bem, acabaram-se as desculpas, ficou a incompetência. Como eu disse no bloco anterior, pensar é uma armadilha para pessoas ignorantes. E essas pessoas ignorantes, quando elas têm poder, acabam transformando esses pensamentos ruins em decisões horríveis, decisões que comprometem um monte de coisa e tiram o torcedor do sério. Eu sinceramente acho que mais casos assim vão continuar acontecendo, porque é simplesmente o cenário perfeito para que isso aconteça. O GM do seu time agora precisa pensar muito para montar algo realmente competitivo, porque agora cada ativo vale muito. Mas também dá uma impressão que a cerca está baixa pela quantidade de campeões diferentes que a gente teve no último ano, por conta da paridade. Essa impressão de que a cerca está baixa faz com que os times acabem tomando decisões mais afobadas para poder aproveitar essa janela de título e acabam tomando decisões sem pensar no momento em que eles precisavam pensar ainda mais. Aí tá aí o resultado. E o pior, né, porque se a troca for ruim e começar a ser criticada assim que ela aconteceu, porque não faz o menor sentido, os GMs ainda podem usar a desculpa de olha, a gente fez isso para não pagar as multas por conta desse novo CBA, ó, como ele está tirando o dinheiro da gente, ou sei lá, botar a desculpa numa flexibilidade futura, só vão descobrir mesmo que você vai estar errado daqui a 3 anos. E só para deixar claro, tá, eu não acho toda decisão baseada em flexibilidade uma decisão ruim. Tem vários momentos que fazem sentido. O Cleveland Cavaliers conseguiu baratear muito o time sem comprometer o desempenho. Eu sei, ninguém quer pagar 250 milhões de dólares em multa
para o time cair cedo nos playoffs e não chegar perto de ser campeão. Eu não estou criticando a estratégia em si, muito pelo contrário, eu gosto desse mercado mais complexo e eu acho que foi muito legal ver um cara montando um time mais barato e que rende o mesmo tanto. O que eu estou criticando é quem usa essa estratégia de forma torta, às vezes para tomar decisões ruins e jogar a culpa em outros fatores. Outro ponto que vale reforçar para a gente fechar a linha de raciocínio: quando o time acredita que o jogador é bom, eles vão lá e pagam. Se o time acredita que aquele jogador vai ser importante numa conquista por título, é simples, eles vão pagar. E nem precisa ser um super jogador. Olha o caso do Denver Nuggets. Cobriu o salário do Spencer Jones, uma oferta feita pelo Oklahoma City Thunder, manteve ele no elenco, mesmo as multas meio que dobrando por fazer isso. Porque fizeram a avaliação de valor e viram que valia mais a pena pagar aquelas multas do que perder o jogador, o que está sendo o caso inverso para o Peyton Watson. Para ele, o Denver Nuggets acha que não vale a pena pagar tudo que o jogador está pedindo. Basicamente, eles estão em desacordo em relação a esse valor. No caso, eu fico mais com a avaliação do Denver Nuggets, porque o Peyton Watson também ainda não recebeu nenhuma outra proposta. E de novo eu faço alerta, não se engane, o ponto central não é economizar dinheiro. Eu tenho certeza que todo general manager pagaria multas e multas por um time campeão, pelo simples fato de que ser campeão na NBA dá muito dinheiro. Acreditem, tem muito general manager aí que é ignorante, mas dono de time pobre isso não tem. Pode ter certeza que se o cara acreditar que aquele time consegue ser campeão, ele vai pagar. Mas aí é a parte do general manager fazer direito essa avaliação. O time consegue ou não ser campeão? Esse jogador consegue ou não colaborar para isso? E aí a gente começa a ver a diferença de um GM bom e de um GM ruim. Eu sinceramente gosto muito desse mercado mais complexo, tanto que retornei aqui ao canal falando exatamente sobre isso. Eu acho justíssimo tudo passar por essa avaliação de valor, porque é um mercado muito competitivo e assim, no final das contas, se dá certo, vira a história pra gente contar e se dá errado, também. Eu só não quero que chegue a hora de dar errado com o meu time. Tem mais alguns outros temas que eu quero abordar ainda nessa off-season, como a montagem de alguns times campeões e focar também em outros pontos daquele ciclo que eu comentei no começo do vídeo. Mas eu só vou seguir fazendo isso se você achar que vale a pena, se você viu algum valor nesse trabalho. Por isso é muito importante que você deixe o seu comentário caso você tenha gostado do vídeo. Caso você não tenha gostado, comenta aqui o seu feedback também, sempre vale a pena para a gente tentar melhorar. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Às vezes a gente até faz um vídeo respondendo a sua questão. Muito obrigado para você que teve paciência e assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau.